Mas o que a gente está tentando entender, então, como determinadas posições no mundo, determinadas formações consideradas como patológicas, são consideradas como patológicas porque, de alguma forma, elas incomodam uma aparente ideia de que a natureza é organizada, tem uma ordem, tem um jeito específico de existência. A gente tem vários... Isso a gente foi vendo nas semanas anteriores, né? Com a biologia evolutiva, como os taxonomistas tentavam mostrar que a vida é perfeita, é redondinha, e que daí isso dá margem para que, quando alguma manifestação desvia um pouquinho, a gente vai entendendo ela como patológica. Mas aí o que é interessante pensar é que determinadas posições no mundo, então, incomodam essa ordem, criticam a forma como gostaríamos que a vida fosse. Estabelecemos um mundo ideal. Então, quando alguns seres não seguem determinações desse mundo ideal, alguns comportamentos fogem do que se espera. Então, certas fisiologias talvez a gente entende como patológicas, e também elas ferem algumas prerrogativas de que a vida é perfeita. E daí eu lembro que em algum momento a gente falou que o médico, quando se debate com um paciente que os exames não estão condizendo com o estado clínico dele, porque ele aparentemente é saudável e os exames estão errados, a frase da medicina que fala que a clínica é soberana. Essa frase também mostra um pouco como o próprio médico nega essa ideia da fisiologia enquanto algo que repete a natureza e a ordem das coisas. Bom. A partir de Canguilhem e de Darwin, na semana passada, a gente pode ver como se pode localizar, então, no corpus conceitual desses autores a possibilidade de visualizar esses comportamentos desviantes como uma oportunidade para questionar a forma como acreditamos que a vida se organiza e para propor um olhar sobre novas modalidades de existência. Ou seja, olhar o desvio não como patológico. Canguilhem faz isso a partir do conceito de normatividade vital, que a gente já viu, e Darwin a partir da ideia de variação aleatória da descendência das espécies, a qual pode ser notada como uma oportunidade de adaptação para o surgimento de uma nova organização, de uma nova espécie. Hoje, no próximo seminário, veremos como em Freud é possível também encontrar essa modalidade, essa compreensão do psicopatológico enquanto um ato de insurgência. Veremos como determinados aspectos da clínica psicanalítica permitem visualizar, a partir, então, de outra ideia. Então, se o Darwin, acho que a gente pode fazer um resuminho, o Cancan, a ideia de normatividade vital. Aqui a gente tem uma possibilidade de enxergar o desvio como insurgente. O Darwin, na ideia de variação aleatória. Os corpos vivos vão variar, não vão ser iguais. E no Freud, algo que ele vai fazer a partir da clínica psicanalítica, que é a valorização da singularidade dos afetos, e estou usando os termos do Freud, e das representações psíquicas. O que a gente tem de comum de todos esses autores que a gente pode usar é, assim, usar um jeito bem simples de explicar, cada um é cada um. Dá para compreender? O que é isso? Você não vai poder, usando determinados esses conceitos que eles trazem, embora o Freud não fale essa palavra singularidade, como a gente gostaria que ele falasse, mas ele vai valorizar a expressão singular dentro da clínica. Então eu retomo agora o título principal do nosso seminário, que é o psicopatológico enquanto insurgência na história da espécie humana. Para destacar para vocês as 3 últimas palavras, história da espécie humana. Vejam que aqui, talvez nos encontros anteriores, isso foi ficando mais evidente, mas a insurgência, no título do seminário, ela vai surgindo então não como um ato em relação à tua vida imediata, que é o que a gente estava falando bem no início de hoje, ontogenia, que é a tua história de vida desde o teu nascimento até o presente.
Mas a gente vai pensar isso daqui, enquanto uma insurgência na história da nossa espécie. Quando a gente estava falando de atos patológicos enquanto insurgência na ontogenia, nas semanas anteriores, os exemplos que a gente ia dando era de a criança com autismo, o corpo que se agita na escola, então como ele é um ato insurgente nessa vida mais imediata. Mas eu acho que a gente vai começar a pensar nisso com relação a uma história anterior. Bom, hoje veremos que o modelo evolucionário o qual Freud seguiu, que como brevemente eu citei no final do encontro passado, não tem muito a ver com esse conceito princeps. Os lacanianos gostam de usar essa palavra. Princeps de Darwin, que é a variação aleatória da descendência e sua seleção no meio natural. Bom, então o Freud não incorporou isso tudo. E aí o que eu vou tentar mostrar hoje para vocês? Do uso da biologia evolutiva como um terreno, como algo que, se na semana anterior era algo que possibilita a manifestação da singularidade e tal, mas hoje a gente vai tentar ver como o Haeckel faz com que o Freud tenha um terreno normativo. Ele cria normas para fazer a leitura das manifestações singulares. Temos dito aqui que quanto mais uma noção de natureza está estabelecida em um discurso científico, mais chances temos para construir patologias. Primeira frase do Canguilhem lá do primeiro encontro que a gente teve, né? Que é aquela frase, que falha pode se estabelecer em um ser vivo enquanto não se tiver fixado sua natureza. Enquanto não se tivesse estabelecido o que é o que não é de sua natureza. A partir do momento que a gente estabelece o que pertence ou não ao indivíduo, a gente pode estabelecer então uma psicopatologia. Eu fiz um pequeno quadrinho aqui sobre a história do Freud, quem ele foi e tal, mas eu acho que vocês têm uma noção mais ou menos, né? Quem que é o Freud? Preciso saber. Sim. Mais ou menos assim, né? 1856, 1939. Em 1900 ele publica A Interpretação dos Sonhos, que é o mais famosão. Aqui em 1890 ele trabalha com a histeria. Em 1880 ele trabalha com biologia evolutiva, mas ninguém fala. E em 1900 aqui é publicado um livro chamado A Teoria, não é do Freud, da Mutação, de um cara chamado De Vries. Esse livro aqui, o que ele faz? Esse livro aqui enterra Lamarck. Por que eu estou falando isso daqui? Porque em 1939 o Freud publica a última obra dele, que se chama Moisés e o Monoteísmo. E o que ele fala aqui? Hugo de Vries está errado, Lamarck vive. Freud acredita que o Lamarck ainda continua valendo e não o Darwin, e que os seres têm a herança acontece, você herda caracteres adquiridos, algo que já estava completamente desconstruído. Isso a gente vai entender mais pra frente. E aí tem algumas prerrogativas que eu acho que é legal a gente pensar com relação à interferência. Então, é como se a gente fosse fazer agora também uma espécie de aplicação do que a gente vem vendo sobre a biologia evolutiva na forma de construir psicopatologias. Então, a gente vai ver como é que isso se aplica na teoria do Freud. Então, teriam 3 pressupostos muito importantes para a gente seguir daqui para frente. Que isso é uma coisa bem mais específica para quem está estudando a psicanálise especificamente, assim. Que a biologia evolutiva, aquela que Freud se fidelizou, exerceu uma influência muito maior na obra dele do que se costuma atribuir.
como o Freud acreditava no Lamarck e concepções que já estavam enterradas há mais de 40 anos, os biógrafos do Freud sempre falam que ele fazia aquilo porque ele era teimoso, mas isso não fez nenhum impacto na teoria dele. Vocês vão ver no papelzinho que está com vocês, tem eu coloquei vários autores, ou dois, pelo menos o Ernest Jones eu coloquei, que não dava muito espaço, vocês veem que hoje a letra está pequena, a margem está minúscula, mas tem vários autores que tentam falar assim, não, a relação do Freud com a biologia evolutiva é inválida, porque ele era teimoso mesmo. E aí isso fez com que a literatura não estudasse tanto a biologia evolutiva influenciando a psicanálise. A influência que ela exerceu e que as pessoas negaram a ler, condicionou, então, um entendimento estrutural específico de natureza humana na psicanálise freudiana. O que é essa natureza? É uma natureza que tende, eu gosto dessa palavra, tendência, que tende a repetir alguma coisa. É uma natureza que tende a repetir sua história filogenética, em coexistências e emergências do passado no presente, os quais se explicitam, aparecem nos quadros patológicos. O Freud vai ter várias passagens, no caso Dora, que ele vai falar que a Dora está se comportando como as mulheres nos tempos da glaciação. Então, a patologia na psicanálise do Freud é algo que tende a repetir. A estrutura psíquica, na verdade. Toda a nossa estrutura psíquica tem uma tendência a voltar para o passado. Diante de algum conflito, a tendência é uma regressão. Lembrem que para o Darwin e para o Canguilhem, diante de algum conflito de uma nova forma viva com o meio, uma nova forma de existir, isso é uma oportunidade para algo interessante surgir. Para o Freud, diante de algum conflito, não é essa oportunidade. É uma oportunidade para você voltar no tempo e ser inferior. E aí um outro... As pulsões também a gente pode entender... Sim, as pulsões. Estou falando das pulsões. Estou falando também das pulsões. Porque quando ele vai falar dos quadros histéricos, o conceito de pulsão ele é mais tardio, né? Mais tardio o conceito de pulsão, embora ele já exista no projeto como um germe, assim. Mas a pulsão talvez seja onde ele arranja, ele finaliza esse entendimento, assim, de um jeito mais teorizado. Então, com essa tendência a repetir. Mas, por exemplo, quando eu falo em pulsão, e se for para regredir, é tipo da de vida para morte? É para regredir para o teu estado de inorgânico, eu diria. Que é o que o Freud falaria. Vai regredir e vai virar um pó. Então, daí, nesse sentido, dá para pensar em pulsão de vida e pulsão de morte? Sim, sim. Na verdade, a gente pode pensar que a pulsão de vida para o Freud é um acidente, né? Porque a tendência o modelo de arco reflexo que ele usa, a tendência é o repouso, é ficar sempre na morte. E alguma coisa puxa e faz com que tenha vida e que... Ele vai falar que quem puxa é o outro, é o adulto, o cuidador, que vai puxar o bebê e tal, mas a tendência é o repouso. Nesse sentido, a gente tem que citar os trabalhos do nosso orientador, o Francisco Boca, que tem vários textos sobre isso, né? Sobre essa leitura de Freud. Mas aí o que eu vou mostrar um pouquinho hoje, mas especialmente na semana que vem? Que a biologia evolutiva justifica a moral do Freud. Faz com que ele se permita ser moralista com o chancela da ciência, em alguns pontos. Polêmico. Mas hoje, como não tem psicanalista aqui, tá tranquilo. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês como isso aparece no Haeckel. E aí aos poucos a gente vai tentando identificar isso com o Freud. Mas na época o Freud ele foi muito amoral, né? Ele talvez seja moralista pra gente hoje, de acordo com esses pontos de vista. Porque pra época ele rompeu com toda a moralidade. Sim e não. Porque tem uma historiografia oficial da psicanálise que mostra um pouco o Freud, tipo a biografia do Ernest Jones, que é a mais famosa, e a do Peter Gay um pouquinho, mostram o Freud como um cara isolado cientificamente, que não foi citado nas revistas, que foi
criticado pelo Krafft-Ebing, criticado pelo Maynard, criticado pelo... Enfim, eu não lembro quem que era o outro que... Enfim, que ele foi criticado pelo Charcot, foi motivo de chacota, né, para alguns grupos, etc. Mas tem uma pesquisa que saiu recentemente agora, de um menino brasileiro que fez doutorado lá em Paris, que ele lê todas as revistas publicadas e vê como em 1906, 1900, a psicanálise já era, na época da interpretação dos sonhos, esse livro já foi lido, já foi, as pessoas se interessavam pela obra do Freud, assim. Então, no ambiente científico, ele não foi tão isolado e tão... não causou tanto, assim, no ambiente científico, né? Claro que causou, porque a gente sabe o que significa psicanálise hoje, né? É uma grande teoria que dá conta de muitos modelos de pensamento e que, enfim, influenciou. Se você vai pensar até a esquizoanálise, ela é tipo uma resposta à psicanálise, né? Assim, em alguma medida. Ou o próprio Lacan, todos os desenvolvimentos disso. Mas quando eu falo de moralismo do Freud, é assim, você entender que o Freud naturalizou o estupro que a Dora sofreu. Ele atribuiu ele entende que a Dora não gozou quando o Sr. K prensou ela contra a parede na loja porque ela é uma histérica. Isso não tem muito de revolucionário na época. Esse entendimento era assim, não, é porque ela é uma mulher que não quer fazer com seus genitais o que deve ser feito. E isso, assim, tem passagens no caso Dora que são explícitas, assim, né? Isso não quer dizer que o caso Dora não tem uma potência para entender a interpretação dos sonhos, o papel da representação da sexualidade infantil na causa das doenças, né? Mas o que eu queria mostrar um pouco, especialmente na semana que vem, é que quando essa moral chega, ela chega pela biologia. A biologia vai justificar algumas concepções, como o desenvolvimento psicossexual atrasado da Dora. Assim, ele vai entender ela como inferior. Um outro exemplo bastante conhecido é que para o Freud a masturbação clitoridiana é infantil, né? Então, aí a gente pode falar, não, mas para a época, né, para essa moral da época, mas a Virginia Woolf já existia, já tinham vários movimentos, outras leituras que ele poderia ter tido, assim, que ele não teve, assim, né? Que ele não acessou e tal. Então, de fato, o Freud causou muito impacto, assim, no campo da ciência, do conhecimento, etc. Mas sempre bom a gente dar uma olhada quem está falando e em que contexto. Porque tem algumas coisas que sim, mas algumas coisas que não tanto, né? A própria ideia de conflito psíquico, que a gente fala muito do Freud, que é muito importante, ela é uma ideia que vai aparecer em modelos evolutivos da época, né? Então, o Charcot já estava ensaiando fazer alguma coisa com ela e tal. Então, é complicado. Mas isso que a gente estava falando no segundo encontro, eu acho, de você construir uma noção de natureza ideal, de natureza do ser, da existência, dos seres vivos. E como essa noção de natureza, ela tem que ser observada como ela é perigosa porque ela pode me levar a fazer construções morais que na hora eu não identifico. Como se o fato de sermos daquela espécie, daquele gênero, tenha que nos resulte num tipo de comportamento esperado. Subjetividade. E de subjetividade, que é o que acontece com a naturalização do estupro da Dora, ou o que acontece no caso do Homem dos Lobos, que o Freud olha pro... Não sei se vocês leram esses casos, lembram alguma coisa assim, mas não vou falar dele, assim, mas só vou... Que o Homem dos Lobos, ele tem um problema de... O Freud quer entender como que se operou a castração no Homem dos Lobos, se o pai dele era um fracotão, assim, não era um cara castrador, não era um homem, e ele conviveu só com mulheres. Para ele é mais difícil, ele acha difícil compreender que foram as mulheres que criaram ele, quem castraram ele. Ele não consegue conceber isso, ele considera,
mas ele acha que não foi suficientemente forte, e aí o que ele faz? Ele recorre à biologia evolutiva e vai lá para dizer que ele foi castrado na história da espécie dele, né? Que nós somos castrados, e que como a gente foi castrado, nossas gerações anteriores foram castradas, isso faz com que, se eu não tiver um homem forte, um pai castrador, eu me castre de alguma forma, porque daí a filogênese emerge e faz com que você seja castrado. Tudo isso para não admitir a possibilidade de uma mulher castrada. Isso está no Homem dos Lobos. Isso também não desmerece a genialidade do caso do Homem dos Lobos, entende? Mas o que eu tenho tentado fazer, assim, é tentar costurar isso para criar uma espécie de polícia dos nossos atos hoje, quando a gente fala de genética, quando a gente fala de gene egoísta, essas coisas. Até onde eu entendo de história, a história da filosofia e do pensamento, eu acho que a humanidade viveu de um certo jeito até mais ou menos a época do Freud. E de lá para cá, a mudança em 150 anos foi muito mais de virar 180, 360 graus do que nos 2000 anos anteriores, entende? Então eu acho que para a época dele, ele foi muito Sim. corajoso e amoral. Só que talvez se ele fosse mais radical do que ele foi nesse Sim, sentido, sim. É interessante a gente pensar em estratos de moralidade, por exemplo, com relação às outras teorias, né? Eu acho que eu estou de acordo com você. Mas é porque o Freud era uma pessoa, como todos nós. Nós temos nossas contradições, né? E eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que fazer, que a psicanálise não faz quando faz a história da psicanálise. Que é enxergar sujeitos ideais. Como se fosse aplicar essa ideia de natureza humana, como se fosse a ideia de o psicanalista ideal, que se chama Freud, e que a obra dele é completamente coerente, né? Como todo mundo que escreve, e vai se contradizendo, né? Tem pequenas fagulhas eu não sei se é incoerência, mas assim, não é tão arranjado como a gente gostaria que fosse, né? Mas sim, sem dúvida, o Freud causa um impacto na história, sim, causa sim. Mas o grande problema das construções de teorias sobre os seres é quando elas se baseiam em noções de natureza muito fechadas e estabelecidas, assim, né? Acho que o Freud acaba construindo uma ideia de natureza que permite enxergar a singularidade no final das contas, assim, né? Que permite entender que rompem coisas diferentes. No entanto, em alguns momentos ele vai entender essas rupturas como repetições de coisas primitivas e passadas. Para vocês terem uma ideia, e aí pegando um gancho do que você falou, de entender, de olhar para o Freud com uma certa idealização, né? Porque é o que causa embaraço na biografia oficial da psicanálise, é como que ele usa o Lamarck em 1938. Qual é a do Freud? Eu não trouxe o trecho para vocês e nem copiei aqui o trecho do Freud utilizando o Lamarck. Mas tem uma frase do Ernest Jones que ela não está citada aí. Eu tirei porque não cabia mais, tinha muita coisa para colocar hoje. Mas duas frases do Ernest Jones que eu acho que tem a ver um pouco com essa idealização aí. Ela não está aí com vocês, mas eu vou ler aqui. Ernest Jones, biógrafo oficial do Freud, né, viu nos escritos evolucionistas, nas considerações evolucionistas de Freud, citação, um desconcertante problema no estudo do desenvolvimento das ideias de Freud e também no de sua personalidade. Então você começa a desviar, assim, era problema da personalidade dele. Tem outros autores que falam é porque ele estava velho, é porque ele estava preocupado com a guerra. Isso a gente vai encontrando justificativas na vida pessoal do Freud, outras coisas não. Entende? Começa a fazer uma seleção e a gente começa a avaliar a partir de hoje, né, o que a gente já desconsidera. Aí tem uma frase, na biografia, ele comenta assim, quando ele vai tentar convencer o Freud a tirar essa passagem do Lamarck,
em 1938. Daí ele fala, o Jones, descobri que até que ponto era inamovível essa questão durante uma conversa que tive com ele no último ano de sua vida sobre uma frase que eu desejava que alterasse no livro sobre Moisés, na qual ele expressa a concepção lamarquiana em termos universais. Eu lhe disse que naturalmente ele tinha o direito de sustentar qualquer opinião que quisesse em seu próprio campo da psicologia, mesmo que fosse contra todos os princípios biológicos, mas lhe pedi que omitisse a passagem onde a aplicava a todo o campo da evolução biológica, já que nenhum biólogo responsável a considerava defensável. Tudo que ele disse é que estavam todos errados e que a passagem deveria ficar. É uma passagem que ele fala que a biologia evolutiva pode ter desconstruído a herança dos caracteres adquiridos, mas eu vejo na clínica que ela existe. Então, dane-se vocês. Foi uma frase meio assim. Semana que vem eu trago ela para vocês. E aí tem outra coisa assim, que eu acho que acaba nos iludindo na relação do Freud com a psicanálise, do Freud com a biologia evolutiva. É a passagem do Freud, uma das mais citadas, que ele fala de Darwin. Vocês lembram? É tipo a primeira cena do Freud Além da Alma, aquele filme, Freud Além da Alma, que tem um abstrato assim, e daí é uma citação do Freud. Não lembra? Quando Freud fala de Darwin? Ninguém lembra? Lembra, né? Diz aí pra ver se a gente lembra. Ferida narcísica, ninguém lembra? Vou ler. Tá aí com vocês. É o número 25. No curso dos séculos, a ciência chocou a autoestima da humanidade ao menos 3 vezes. A primeira com Copérnico, quando mostrou que a Terra não está no centro do universo. E a segunda foi infligida à humanidade pela investigação biológica, a qual reduziu à mais mínima expressão as pretensões do homem a um posto privilegiado na ordem da criação, estabelecendo sua ascendência zoológica e demonstrando a indestrutibilidade de sua natureza biológica. Essa última transmutação de valores foi levada a cabo em nossos dias sob a influência dos trabalhos de Charles Darwin, Wallace e seus predecessores, e apesar da feroz oposição da opinião contemporânea. Na sequência ele fala a psicanálise em seguida, vem aportando uma terceira e mais grave modificação. Deixa eu ver aí com vocês. Acho que não. Tá. É uma terceira e mais grave modificação quando o propósito da pesquisa psicológica moderna consiste em demonstrar que ao eu, que este nem sequer é senhor de sua própria casa. Vocês já ouviram isso em algum outro momento, né? Então a gente vai olhando o Freud, usando o Darwin assim, como um argumento de autoridade, né? E não como um argumento construído conceitualmente, né? E aí ele se compara, né? 3 grandes pessoas importantes, né? O Copérnico, o Darwin e eu. Acho muito bom. Muito seguro, né? Muito seguro. Eu queria ser assim. Ser mais seguro. Esse tipo de comparação é copiado. Antes do Freud, quem fez isso foi o Haeckel. O Haeckel falou no livro dele que existem... só que o Haeckel não foi para a terceira parte, tipo eu. Ele só falou Copérnico e Darwin. Então, esse tipo de comparação era um tipo de comparação recorrente nas ciências da época. Então, as pessoas falavam muito, assim, que a humanidade foi atacada 2 vezes e tal. Eu coloquei para vocês o do Haeckel, só que eu não consegui traduzir, não deu tempo. Mas é a primeira citação, é a número 1. 2 erros fundamentais estão contidos nessa hipótese. Primeiramente, o erro geocêntrico, era a hipótese de que a Terra foi criada por Deus, assim, né? Que é tudo lindo. O erro geocêntrico que faz a Terra o centro do mundo, em torno do qual circula o Sol, a Lua e as estrelas. Depois, o erro antropocêntrico, que considera o homem como o fim supremo e desejado da criação terrestre, o ser para quem todo o resto da natureza foi criado. Esses erros foram colocados no nada. Primeira vez pela teoria copernicana do sistema do mundo, no começo do século XVI, e o segundo pela teoria genealógica de Lamarck, no começo do século XIX.
parece que, assim, copiado, né? Mas não que o Freud tenha copiado, vários autores usavam. O professor do Freud, do Bois Raymond, também tem uma outra passagem lá que ele fala disso, que ele faz esse tipo de construção. Bom, essa apropriação de Darwin por Freud, então, trata-se de uma espécie de propaganda, né? Ela não é uma apropriação conceitual. Ela é publicitária, né, e não expressa interferência conceitual do evolucionismo no conjunto de operações conceituais, texto mal revisado, e sobretudo no modo de circunscrição de fenômenos clínicos. Lembremos que estamos falando da nosografia como um modo de circunscrição de fenômenos clínicos. Os corpos que não se comportam como esperados são enquadrados em um esquema taxonômico como o da botânica. Vocês lembram que a gente viu um livro esses dias atrás que era a classificação, nosologia médica, classificação das doenças como o sistema, como fazem os botânicos. O Freud acaba escapando disso também. O Freud não faz semiologia e nosologias metódicas, assim como a biologia evolutiva. Mas onde está a interferência da biologia no Freud é na escala valorativa das estruturas psíquicas, que responderão a uma expectativa de evolução, de caminho evolutivo, de um percurso da história da espécie interferindo na forma como o sujeito se comporta. Em um texto chamado Divisão de Conjunto das Neuroses de Transferência, Freud vai colocar uma escala de valores de qual que é a neurose mais evoluída, e ela é a neurose obsessiva, que está aqui na razão, que consegue raciocinar e fazer grandes construções intelectuais e que, curiosamente, está mais presente nos homens do que nas mulheres, né? Ele vai falar isso nesse trabalho de 1915. Aí tem um autor bem legal, o Bernheim, que está aí com vocês, que ele vai falar de um jeito interessante sobre essa apropriação, é o número 34. Um jeito interessante sobre essa apropriação do evolucionismo, que ele vai falar que ele tem um valor heurístico. Heurístico significa filosofia? Nada. Heurístico. Convencional. Heurístico é quando você constrói hipóteses sobre os fenômenos provisórias. Então você usa essas hipóteses e daí depois, quando você entende melhor o fenômeno, você abandona essas hipóteses e vai avançando no conhecimento. Então esse autor vai falar que o evolucionismo tem em Freud um valor heurístico, que é um jeito de pensar o fenômeno, mas que ele é provisório. E é a citação número 34. Nós podemos conceber a biologia evolutiva de Freud como ficção ou metáfora que nos ajuda a pensar as ligações do sujeito com seus ancestrais. Pensar o que desses últimos sobrevive em nós e pesa sobre nossa vida. O que deles não se chega a elaborar, mas que deles nos foi transmitido. Legal isso, né? É isso com o que seguidamente nós nos debatemos. O ser vivo como alguma coisa estranha ou estrangeira que nos assombra, mas que nós não chegamos a compreender e ainda menos a elaborar. Esse ser que irrompe, que vem de um passado, esse inefável que a gente não consegue entender da nossa existência. Para o autor, Freud visualizou na história, via ótica evolucionista, uma confirmação daquilo que cotidianamente vivenciava na clínica das neuroses, e aplicando então esse arcabouço conceitual do evolucionismo enquanto uma heurística. Disso podemos entender que as hipóteses do parricídio, que aparece lá no Totem e Tabu, da horda primitiva, assim como os princípios da recapitulação, poderiam ser utilizados por Freud então como ferramentas para o avanço de sua pesquisa.